essa discussão que nós pretendemos trazer para vocês é para possibilitar para todos os profissionais de saúde que atuam na atenção básica, dois elementos que eu acho importante de se ter no SUS e em outros tantos sistemas que hoje existem defendendo a questão dos direitos humanos universais. Reconhecer os espaços de intersetorialidade, principalmente presente nos dois programas que eu trago aqui para vocês, que é o PSE, o Programa de Saúde na Escola, e o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. E o outro elemento que se une a esse é identificar, dentro dessa discussão e dentro destes programas, os elementos que limitam ou possibilitam em direção à construção desta intersetorialidade nos programas. Bom, então, começando essa discussão, eu trago para vocês a questão dos direitos, que é muito importante a gente ter claro que assim, direitos humanos universais são vários. Quando a gente pega a Declaração dos Direitos Humanos, que foi assinada em 1948 por 160 países, entre eles o Brasil, e promulgada pela ONU, é importante que se saiba que esses direitos humanos que acontecem ali, todos eles, 3 são trabalhados como fundamentais: a saúde, a educação e a alimentação. Direitos humanos fundamentais que devem ser assegurados a todos os indivíduos de um país, e no nosso caso do Brasil. Bom, a questão é, com essa declaração, e o Brasil assina essa declaração junto com outros países em 1948. No entanto, ele só vai reconhecer, enquanto país, a questão do direito humano, saúde, educação e alimentação na Constituição de 88. Nessa Constituição já aparece saúde e educação como direitos humanos que têm que ser garantidos pelo Estado a todos os cidadãos. E nela também só vai aparecer o direito à alimentação em 2010. 2010, com uma emenda constitucional, que a Constituição passa a reconhecer a alimentação como um direito universal de todos e todas as pessoas deste país. Não foi. Foi, tá. Bom, na verdade, é importante que a gente saiba que quando nós estamos trabalhando com direitos, nós estamos informando, apontando para uma sociedade de direitos. Uma sociedade onde os direitos humanos são plenamente respeitados. E não são direitos humanos respeitados eu respeitando o teu direito ou tu respeitando o meu direito. É muito mais do que isso. Há necessidade de que esta sociedade pense isso na sua amplitude. O Brasil pensou isso na amplitude quando constituiu sistemas e políticas públicas que se envolvem com a questão do direito humano. Por exemplo, o SUS é um grande sistema que tem a questão da saúde como garantia do direito humano. Mas eu posso ter um sistema que é um sistema que, mesmo garantindo o direito humano, ele seja setorial, e um sistema que pensa no direito humano e por isso ele trabalha na intersetorialidade. Quando nós pensamos no SUS, nós temos algumas ações intersetoriais que o SUS vem fazendo, que daqui a pouquinho a gente vai falar. Mas é importantíssimo que a gente tenha claro que assim, os sistemas constituídos no Brasil e que tem essa perspectiva da intersetorialidade são 3. O SUS, que é o Sistema Único de Saúde, o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, e o SISAM, que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Dentro desses sistemas eu tenho as diferentes políticas. Nem sempre no Brasil os sistemas são criados e as políticas juntos. Muitas vezes as políticas surgem antes, como acontece da Política Nacional de Assistência Social, que vem antes do sistema, ou a Política Nacional de Saúde, que vem depois do SUS, é constituída depois do SUS, ou a Política Nacional
de Segurança Alimentar e Nutricional, que também é constituída 4 anos após a constituição do SUSAM. Em 2010 eu tenho a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e em 2006 eu tenho a constituição do SUSAM. Isso é importante que a gente olhe para isso, para ver o quanto custa, porque é isso, numa sociedade de direitos, e é importante que a gente saiba a amplitude da sociedade de direitos e a amplitude da questão da intersetorialidade que eu estou colocando aqui. Porque a intersetorialidade tem alguns elementos que a garantem, que a constituem enquanto intersetorialidade. Isso é importante que a gente saiba para poder estar realmente analisando o quanto essas questões avançam ou o quanto elas limitam a nossa construção. Bom, refletindo um pouco mais sobre a intersetorialidade, eu trago um conceito aqui para vocês, mas eu não vou me deter nele, porque eu estou trazendo um conceito só como exemplo, porque este conceito eu quero dizer para vocês o seguinte: é importantíssimo a gente conceituar o que a gente faz. É importantíssimo, porque, como diz Alice no País das Maravilhas, quando fala com o gato, se eu não tiver um conceito, se eu não souber para onde eu vou, qualquer caminho serve. Se eu não souber um conceito, se eu não tiver o meu conceito, qualquer construção serve para mim. Então é importantíssimo. Então eu recomendo para vocês, a partir deste interesse sobre a intersetorialidade, que vocês procurem os diferentes autores que estão à disposição e que fazem essa discussão mais primorosa sobre a intersetorialidade. Neste momento, o que eu quero dizer para vocês é assim: quando as políticas setoriais começaram a não apresentar mais eficiência e efetividade, a intersetorialidade aparece como um pré-requisito fundamental para a constituição destas políticas. E aí que começam a aparecer, por exemplo, o PSE, aí que começam a aparecer, a se pensar em programas e políticas de intersetoriais. Porque as políticas setoriais não estão mais tendo eficiência, porque necessitam. Se eu vou trabalhar, por exemplo, com a política de saúde, eu necessito pensar na habitação. E é uma política, eu tenho uma outra política para habitação colocada. E eu preciso, da saúde faz parte a qualidade de vida das pessoas, faz parte onde elas moram e que condição de habitação elas têm. Então é importante que exista essa relação muito intrínseca entre as diferentes políticas setoriais intersetorialmente. Por isso a intersetorialidade passa a ser um pré-requisito importante para a política setorial. Com essa questão da a política setorial assumir uma intersetorialidade e uma efetividade, o que vai acontecer? Para ela fazer isso, ela precisa primeiro articular as instituições governamentais com a sociedade civil. Então, uma política, e aí é um outro elemento que eu estou colocando para vocês, uma política só é intersetorial se ela tem essas duas interfaces. A sociedade civil articulada com a instituição governamental. É importante, por isso que eu trouxe para vocês, em alguns slides atrás, 3 sistemas somente. Eu podia trazer outros, mas eu trouxe 3. Porque esses 3 sistemas têm isso articulado. O SUS, o SUAS e o CISAM. Todos eles têm um controle social funcionando dentro deles, em cima de conselhos. É importantíssimo que a gente tenha sempre claro essa relação. Bom, seguindo essa discussão, é importante que a gente tenha mais claro ainda que no SUS existem diferentes entendimentos sobre a questão da intersetorialidade. No SUS, a intersetorialidade, ela se relaciona com outros setores governamentais. Eu aqui trago alguns para vocês: a educação, a assistência social e a segurança pública. Né? Então isso é importante que a gente saiba desta possibilidade. No entanto, dentro do SUS, quando começa a discussão para que esse sistema... Lembrem, SUS surge em 1986. A política do SUS em 1990, a Política Nacional de Saúde. Então, surge no século passado.
É terrível falar no século passado, né? Mas século XX é o século passado agora. Neste século começa essa discussão da intersetorialidade, o avanço maior da questão da integração entre instituições governamentais e controle social, participação social. Ela começa a pular melhor nesse século por conta das diferentes políticas públicas sociais que aparecem. Então isso passa a ser um advento importante nesses primeiros anos do século XXI. Nessa perspectiva, o SUS tenta, como um sistema intersetorial, trazer avanços para a discussão da intersetorialidade e começa a apresentar alguns conceitos dentro dele que envolvem essa questão. Então, ele traz para nós a questão da transversalidade. A transversalidade, por exemplo, no SUS, como é que ela se caracteriza entre o SUS e o SUAS? Com o programa Bolsa Família. Provavelmente, vários de vocês conhecem esse programa. No programa Bolsa Família existem condicionalidades. Essas condicionalidades estão ligadas à educação, à saúde e à assistência social. Essas condicionalidades, respeitando a saúde, respeitando a educação, a informação se concentra no sistema de assistência social, nos CRAS municipais, nos CRAS estaduais e no sistema. E ela só chega para a saúde de uma forma truncada. Isso é uma transversalidade, mas não é uma intersetorialidade. A intersetorialidade é uma relação mais intensa entre uma política promovida por 2, 3 ou 4 ministérios ou secretarias. É uma política única de todas elas ou diferentes políticas que se unem para trabalhar agora juntas. Junto também, outro termo que aparece no SUS é a questão da matricialidade ou matriciamento, que aparece no SUS dentro do núcleo de apoio à saúde da família, principalmente. Ele vem muito forte dentro desse núcleo a partir de 2008, quando ele começa a funcionar, o NASF, né? Então, o matriciamento ou matricialidade vai envolver a questão da constituição, de um conceito de saúde mais ampliado e que se perceba a participação dos diferentes elementos que são conhecimentos específicos de vários profissionais. Por exemplo, no meu caso, que sou nutricionista, qual o conhecimento em alimentação e nutrição que eu posso estar passando para este conceito único de matriciamento dentro das equipes de saúde da família. Então, a ideia dessa discussão aqui é para dizer para vocês que no SUS, mesmo no SUS, o sistema que eu estou acreditando que mais avança na intersetorialidade, que mais tem isso, fora o CISAM, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, porque ele já nasce como um elemento prioritário em intersetorialidade, porque não tem como discutir segurança alimentar e nutricional sem envolver diferentes ministérios. Mas fora isso, o SUS é um sistema que traz a intersetorialidade, que consegue fazer essa intersetorialidade de uma forma muito clara dentro da saúde, pelos próprios componentes que envolvem a saúde, que determinam o processo de saúde e doença dentro das sociedades. Mas mesmo dentro dele, ele começa com elementos que se enredam nessa proporção, né? Bom, colocado isso para vocês, eu quero começar a trabalhar com vocês o que eu vim fazer aqui, né? Porque senão vocês vão dizer, o que ela veio fazer aqui? Ela fala em 2 programas e não me apresenta os 2 programas. Então eu vou apresentar para vocês. Eu estou acreditando que do programa de saúde na escola, vocês que estão sentados na atenção básica, conhecem todos os elementos dele. Conhecem todas as histórias e todos os componentes, condicionantes, objetivos deste programa, né? Mas o que eu quero trazer para vocês? Primeiro, que assim, esse programa, quando começa a discussão dele, ele começa com uma perspectiva, a percepção de que o ambiente escolar, fora o ambiente da saúde, da atenção básica, o ambiente escolar seria o ambiente mais propício para a constituição da promoção e da prevenção da saúde, ou de uma saúde plena.
Mas para isso, a ideia de construir com as pessoas que estão nesse ambiente, com os escolares, as famílias, os professores, a comunidade que orbita nesse ambiente, a ideia de que eles são sujeitos do processo de construção da saúde. E para isso eles precisa-se ter um espaço onde saúde e educação falem. Nessa modalidade surge então a parceria Ministério da Saúde, Ministério da Educação. Esta parceria, ela visa contribuir com essa formação mais integral dos estudantes, dos educadores, dos profissionais de saúde, pais, comunidade em geral, nessa perspectiva desta sociedade de direitos. Porque da sociedade de direito fazem principalmente parte os 3 direitos fundamentais que a gente já discutiu. Bom, no PSE eu tenho os objetivos. Eu vou passar os objetivos do PSE um por um para vocês. Por quê? Porque é importante. O primeiro objetivo do PSE, ele tem como centralidade a saúde e a educação. Essa centralidade de saúde e educação com vias de integrar saúde e educação. Eu tenho desenvolvido há muitos anos já, com os estudantes do curso de nutrição, um estágio que se envolve com as unidades de saúde e as unidades de educação no mesmo território de saúde. Neste estágio, nós temos levado os estudantes, os professores do departamento de nutrição, têm levado os estudantes a entenderem essa integração e fazer com que ocorra o trânsito mais fluido de integração entre esses 2 espaços. Agora, este ano, nós conseguimos fazer em 2 unidades aqui de Florianópolis. A unidade da Armação, Unidade de Saúde da Armação e o NEI Armação, e a Unidade de Saúde de Santo Antônio de Lisboa, com a Escola Paulo Fontes em Santo Antônio de Lisboa, a integração saúde e educação com profissionais de saúde, profissionais de educação, crianças, pais, comunidade, mas principalmente as crianças, os pais e os usuários a partir da horta, trabalhando segurança alimentar e nutricional, direito humano, alimentação adequada, como princípios estruturantes da saúde. Então é importante essa integração, porque com essa integração nós podemos fazer a diferença. Então esse primeiro objetivo que aparece no PSE faz essa integração, traz a possibilidade dessa integração. O problema é nós conseguirmos saber como é que vamos fazer isso para atingir essa cidadania, essa sociedade de direitos. O segundo objetivo do programa, do PSE, é a ideia de ampliar as ações do SUS. Muitas vezes a gente chega na unidade, na atenção básica, e fica meio melindrado. Ou o grupo, os usuários não compareceram, ou no atendimento ambulatorial as pessoas não vieram, com licença. As pessoas não vieram. Enfim, ou a gente sai para visita domiciliar, eu não tenho carro, quando tem carro chega na visita, tá complicado, porque eu não tenho as pessoas, eu só tenho o enfermo e não tá mais o cuidador para nos informar. Enfim, tem uma série de questões. Por quê? Porque a construção da atenção da saúde, ela não passa só pela unidade básica ou pelo trabalho do profissional de saúde. Lógico que eu sou profissional de saúde, mas eu vou dizer isso. Eu, enquanto Neila cidadã, tenho que construir a saúde a partir do meu espaço de viver. Eu tenho que fazer isso. E eu sou obrigada a fazer isso, eu devo fazer isso, se eu quero construir essa sociedade de direitos. E se isso é importante, para mim, que sou profissional de saúde, eu tenho que construir essa importância desde sempre em todo o futuro cidadão. Ou o cidadão de direito, que é aquela criança que está na escola, aquele escolar, aquela juventude que está lá. Então, por isso, este segundo objetivo, né? Permitir a progressiva ampliação das ações executadas pelo sistema de saúde e educação nessa perspectiva de construir essa sociedade de direitos. O nosso terceiro objetivo
ele lança a promoção da articulação entre os saberes. Nós fazemos isso sempre dentro da atenção básica, quando começamos a trabalhar com educação e saúde. Vocês lembram? E tem na memória, obviamente, e tem na prática de vocês a ideia de que a educação em saúde, ela se envolve pela proposta educativa paulo-freiana. Então, a educação em saúde, ela é uma proposta que amplia a discussão, tem que ampliar a discussão. Então, do PSE, o nosso terceiro objetivo do PSE, ele visa promover a articulação de saberes e participação de alunos, pais e comunidade nessa ampliação, em direção ao controle social da política pública. Isso é importante, porque com esse controle social, com a ideia da construção do controle social, e vocês sabem melhor do que eu, porque trabalham direto com o Conselho Local de Saúde, nas unidades de saúde, nos territórios, com a conferência, agora no início desse mês, aconteceu a Conferência Nacional de Saúde em Brasília. Vocês participam dessa discussão, essa discussão é super importante. Então, o controle social é que faz esse movimento. Então, quando eu faço essa articulação das ações de saúde, as ações envolvidas na saúde, com as ações de educação, eu estou ampliando este processo no sentido de conquistar o controle social a partir da integração governo e sociedade civil. Bom, agora nós vamos trabalhar os 5 componentes do PSE. Eu vou apresentar eles também individualmente, mas assim, o que eu estou querendo que vocês registrem é que os componentes são processos que acontecem pontualmente dentro das escolas, que tem que ser feitos. A avaliação clínica e psicossocial do estudante deve ser feito, assim como se faz dentro da unidade de saúde, tem que ser feito dentro da escola. E aí dentro deste componente vários outros componentes aparecem. Aparece a avaliação nutricional, a avaliação psicossocial e etc. Bom, esses 5 componentes, eles vão se estruturando em 2 sentidos. Na horizontalidade, cada componente, ao ser executado todos os elementos que compõem esse componente, ao final tem que ser pensado ações estratégicas, envolvendo todos os profissionais, os resultados, os educadores e as crianças num trabalho coletivo voltado para os resultados que foram obtidos no PSE. Ao mesmo tempo que eu tenho esse trabalho de horizontalidade com resultados e propostas, eu também tenho a outra proposta, que é o trabalho na verticalidade, unindo 5 componentes no sentido também de construir ações estratégicas. Em alguns espaços já a gente tem conquistado, o estágio de nutrição tem conquistado participar com o organizador, agora me fugiu a palavra, ele tem um nome específico, né? O articulador do PSE na escola, que é da saúde, né? Nós temos conseguido participar da reunião entre o articulador do PSE da saúde, articulador do PSE da educação e participar deste momento de discussão. A gente ainda vê este momento, analisa esse momento, ainda um pouco com incipiência, principalmente no espaço onde a gente trabalha hoje, que é o NEI Armação, que este componente PSE começa este ano lá dentro, né? Começou este ano lá dentro. Mas mesmo assim, ainda tem um avanço, por exemplo. A avaliação nutricional feita pelo articulador, pelo grupo articulador do PSE da saúde na educação,
esta avaliação nutricional, junto com a avaliação psicossocial feita, compôs um instrumento que foi elaborado pelos estagiários da nutrição, onde é o tipo de uma cartilha, uma pasta onde tem todos os resultados da avaliação nutricional das crianças, tipo, quem conhece, um sistema de vigilância alimentar e nutricional, com a avaliação psicossocial de cada criança, para o professor poder estar cruzando esses dois dados e estar podendo trabalhar. Então isso é uma ação estratégica, que é importante de ser feita, e que foi feito no componente 1. Agora, a proposta que a gente tem construído no NEM Armação é conseguir levar todos os resultados desses componentes, dessa verticalidade, para que ele, a partir do ano que vem, componham as ações do PPP da escola. Isso é importante. O PSE consegue fazer isso e ele faz isso muito bem, se a gente consegue estar capitaneando essas ações da intersetorialidade. E isso é uma intersetorialidade. Isso é uma proposta de intersetorialidade. Bom, eu acho assim que vocês vão cansar, porque eu vou ficar falando de vários exemplos da minha prática. Mas eu não sei falar sem usá-los, porque eu vivo isso. Eu sou extensionista e eu vivo na minha prática, né? Bom, então agora que eu falei do PSE, que é um programa que vocês conhecem muito bem, eu vou falar de um outro que está distante da saúde, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e que me preocupa bastante. Por quê? Porque este programa tem uma série de propostas que daqui a pouquinho vocês vão ver e que avança para as propostas do PSE. Por que será que eles não se integram? Por que será que eles não criam uma intersetorialidade? Não sei, mas é importante. Bom, a primeira coisa que eu quero levantar do PNAE é que o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, é o programa mais antigo do Brasil. Ele foi criado em 1955, no final da segunda gestão do governo Vargas, né? Ele é um programa pensado por um cara que é meu ídolo na nutrição, que é o Josué de Castro, e depois, em 1955, ele é formatado como programa, como um programa reconhecido pelo Brasil, um programa ligado ao Ministério da Educação. Ele inicia com um nome que provavelmente alguns já tenham ouvido falar ou viveram, é o Programa da Merenda Escolar. Ele inicia com o Programa da Merenda Escolar. Quando ele é Programa da Merenda Escolar, ele tem um público direcionado. As crianças que chegam na escola pública e que têm apresentam comprovação de baixa renda familiar, quer dizer, crianças em extrema pobreza, ou pobres, ou com estado nutricional desnutridas. Essa é a relação da merenda escolar. Esses receberiam a merenda escolar. O programa, a partir do final do século XX, ele passa por uma reformulação. Em cima de tudo isso, todas essas reformulações, eu tenho claro, elas só foram conquistadas com um movimento que aconteceu no Brasil da reforma sanitária e que nos leva em 86 ao SUS, e o SUS implode várias coisas, inclusive o CISAM, as Conferências de Segurança Alimentar e Nutricional e outras tantas construções. Todas essas devido ao movimento da saúde. E o PNAE acompanha isso. Então, na década de 90, o programa de merenda escolar passa a ser Programa Nacional de Alimentação Escolar, e tendo como a grande característica a universalidade e a integralidade. Então é muito importante que a gente tenha isso na memória, né? É claro. Bom, o PNAE é gerenciado financeiramente pelo FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O FNDE repassa para o PNAE e o PNAE repassa para estados e municípios a verba, que aí compram alimentação escolar e distribuem para as suas escolas públicas, né? Agora, o PNAE também é um programa específico que tem um controle social, que é o Conselho de Alimentação Escolar. O PNAE é fiscalizado, enquanto sua execução, pelo Conselho de Alimentação Escolar, que é formado por agricultores da agricultura familiar, composto por agricultores da agricultura familiar, por professores, por merendeiras, por pais de alunos, por diretores de escola e por gestor.
Essa é a composição do CAI, que fiscaliza. Nós temos os CAIs municipais, os CAIs estaduais. Um grande exemplo do CAI é o CAI estadual de Santa Catarina, Conselho de Alimentação Escolar. Provavelmente muitos de vocês sabem, porque devem ter filhos nas escolas estaduais, que a escola estadual, a alimentação da escola estadual é terceirizada. Do estado de Santa Catarina é terceirizada, né? E de uma terceirização muito ruim, porque terceiriza a mão de obra e terceiriza a compra da alimentação escolar. E essa compra da alimentação escolar, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso também, essa compra da alimentação escolar é regida por uma lei que diz que eu tenho que comprar a alimentação escolar tem que comprar 30% ou mais da agricultura familiar. Quando o Estado se desresponsabiliza por essa compra e passa para terceirizada, ela compra de quem ela quer. Né? Então o CAI tem um movimento muito forte que começou em 2012 nesse estado contra essa terceirização feita no governo, né, pelo governo, e que segue ainda hoje, né? E que em todos os momentos, então ele se uniu ao Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional com diferentes instituições e foi para Brasília e discutiu isso com a FNDE, com o PNAE e hoje isso forçou com que o Estado tenha um calendário de desterceirização da alimentação escolar. Claro, né, gente, esse calendário vai até 2019, mas já tem o calendário andando. Pelo menos esses ganhos nós temos. Né? Então é importante esse programa, porque ele é o único programa que tem próprio controle social ligado. Né? Bom, aí o que eu estava falando para vocês que eu ia falar daqui a pouquinho, que é a relação do PNAE e do PAA. O PAA é o Programa de Aquisição de Alimentos. Ele é um programa voltado especificamente para a aquisição de alimentos da agricultura familiar. Com uma relação, a partir de 2009, bem próxima do PNAE comprar alimento do Programa de Aquisição de Alimentos da agricultura familiar, a agricultura familiar pôde respirar tranquila. Por quê? Não, quer dizer, tranquila não. Pôde respirar, não tão tranquilo, poderia ser mais tranquilo ainda. A gente ainda luta para que seja mais tranquilo. Mas pôde respirar. Por quê? Porque ela tem um local específico para liberar os seus produtos, sem precisar estar dependendo das grandes corporações que produzem alimentos. Então, provavelmente vocês conhecem aí nos municípios, por exemplo, eu sei que tem um município do interior do estado de Santa Catarina que hoje consegue comprar até 80% da alimentação escolar do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. Isso é muito importante, é muito importante. Agora, qual é o viés da situação? É que nem toda a agricultura familiar produz alimentos orgânicos. Nós queremos chegar nesse patamar, que a agricultura familiar, 100% do PNAE, compre da agricultura familiar orgânica. Essa é a luta que foi aprovada por nós agora, essa diretriz, essa decisão foi tomada e aprovada na plenária da Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, da 5ª, que aconteceu agora em Brasília, em novembro. Então esse é onde a gente quer chegar. Ainda não chegou, mas já é um ganho, um grande avanço nós temos. E isso também, o único programa que faz isso é o PNAE. E tem mais um elemento que é importantíssimo da gente deixar registrado aqui para nós da saúde. Ano passado nós saímos do Mapa Mundial da Fome. Nós saímos do mapa da OMS, né? Da OMS e da ONU, que é o Mapa Mundial da Fome, que tem assim, nós saímos dos 5% e estamos em 4,2%. Quer dizer, saímos do percentual. Isso é bom, porque significa que a extrema pobreza no Brasil diminuiu. E quem eles apontam nesse estudo, quais os 2 programas que eles apontam nesse estudo como fundamentais para essa saída? O Bolsa Família e o PNAE. Então é importante que a gente também tenha claro isso, né? Nessa Constituição da Sociedade de Direitos, né? Bom,
Enquanto ações do PNAE também, vocês vejam, as ações do PNAE elas vão se voltar muito mais para alimentação e nutrição, para as ações de educação alimentar e nutricional. É bom que a gente coloque que essa é um nome diferente, é um nome nosso, né? Educação alimentar e nutricional, assim como tem a educação na odontologia, educação de saúde na odontologia, etc. Esse aí é a educação que o nutricionista trabalha. Hoje, a partir de 2010, nós temos uma defesa forte. Um grupo da nutrição tem uma defesa forte de que não se faz educação alimentar e nutricional com nutrição. Não se faz. Se faz com todos, né? Então, hoje nós temos várias pessoas, professores, educadores, agrônomos, assistentes sociais trabalhando no coletivo dessas ações de educação alimentar e nutricional. Mas aqui é só um parentezinho. O que eu quero dizer mesmo é que a ação de educação alimentar e nutricional, ela tem as mesmas linhas, mesmas concepções, a mesma concepção educativa da educação em saúde. A educação em saúde se pauta pela concepção freiriana de educação, que se envolve com a educação popular. A educação alimentar e nutricional também se volta para isso. Ela problematiza com a educação em saúde e trabalha com essa possibilidade também. Então era isso que eu estava querendo colocar para vocês como importante. E ao mesmo tempo, no PNAE, o responsável técnico é o nutricionista. Bom, feito essa discussão, eu vou querer agora trabalhar com vocês um outro elemento, que agora eu estou trabalhando os dois programas juntos para a gente tentar pelo menos esboçar. Eu posso me aproximar dessa tal intersetorialidade, mas, cara, o que a Neila está falando para mim aí? Eu sei que faltam profissionais dentro da saúde, eu tenho uma carga horária extenuante dentro da saúde, tem várias coisas dentro da saúde que me impedem de fazer isso. Eu queria fazer, mas me impedem. Então eu estou tentando trazer aqui com vocês uma discussão que se envolve numa coisa chamada planejamento estratégico situacional. Eu amo planejamento estratégico situacional. Eu amo o PES, acho que é ele que nos consegue dar uma possibilidade não só de atuação, mas inclusive de percepção de que não é só aquele profissional da saúde formado médico, enfermeiro, nutricionista, psicólogo e etc., que é e que cuida da saúde. Tem vários cuidadores da saúde dentro de uma comunidade e que a gente pode olhar para eles, né? Pode olhar de uma forma muito clara. O PES, quando é implementado em toda a sua extensão, da territorialização até o diagnóstico, ele vai identificando os possíveis aliados estratégicos e táticos nessa construção. Por isso eu gosto do PES. E aconselho bastante a vocês lerem um pouco sobre planejamento estratégico situacional para ter essa coisa. Mas aqui eu estou trazendo um elemento específico do planejamento estratégico situacional, que quando eu chego no diagnóstico eu monto, que é o que a gente chama de matriz DAFO. A matriz DAFO trabalha com dificuldades, oportunidades, dificuldades, ameaças, fortalezas e oportunidades. Uma dificuldade pode virar uma fortaleza. Uma ameaça pode virar uma oportunidade. Essa é a ideia. E é isso que a gente tem que pensar. Então, eu estou trazendo já com outros nomes aqui, mas é isso que eu quero construir aqui para vocês. Então, um limite. PSE e PNAE estão no espaço escolar, mas suas ações não se integram. Ou seja, o PNAE fica lá cuidando da produção de alimento dentro da cozinha da escola. E o PSE fica avaliando. Eu estava contando para vocês que eu trabalho agora na orientação de estágio lá no NEI e no CS da Armação. Pois é, o que aconteceu? A nutricionista do CS, a enfermeira que era articuladora do PSE da Armação, foi para a escola e queria fazer a avaliação adicional. A articuladora, a enfermeira. Tá, aí nós estávamos juntos do estágio. A nutricionista do PNAE já tinha falado conosco para a gente fazer avaliação nutricional, porque elas têm um projeto lá na Secretaria de Educação, lá na parte da alimentação escolar, que precisava de avaliação. Nós enlouquecemos. 2 grupos pesando e medindo as crianças 2 vezes para a mesma coisa. Aí o que nós fizemos? No dia da reunião do PSE,
que a articuladora comunicou para nós convocamos de urgência a nutricionista e que sentamos elas juntas. E aí saiu essa avaliação e saiu o caderno que eu já falei para vocês. Isso é importante, porque quando elas não falam e não se integram, as ações podem sair cada uma de um jeito, e uma tem uma proposta lá, outra tem aqui, outra tem acolá. Tem outros elementos aí que é importante, mas eu acho que é isso que eu quero dizer. Basta falar. Se falar, a gente consegue fazer, basta encontrar. Então, a oportunidade é elaborar a partir da escola os caminhos de interação entre os dois programas e suas ações. Possibilidades, resultados, por exemplo, que é o que eu estava falando da avaliação nutricional, PSE, cruzando com o cardápio elaborado pelo PNAE. Muitas vezes eu elaboro um cardápio sem considerar o estado nutricional daquela criança. E aí eu vou ter crianças que estão sobrepeso ou obesidade. Nós sabemos que hoje isso é uma presente forte dentro das escolas, e estou fazendo um cardápio onde eu não estou cuidando essa possibilidade, a questão da ingestão, a questão da atividade física, a questão do porcionamento, eu não estou cuidando nada disso. E estou fazendo um cardápio onde tem todos os nutrientes, porque tem, isso o PNAE cuida e cuida bem, tem todos os nutrientes, é uma alimentação de qualidade, mas é uma alimentação que pode estar rica em alguns elementos que podem estar prejudicando aquela obesidade. Né? A fortaleza, construção de espaços de prevenção às enfermidades e promoção à saúde na escola. Eu não quero que vocês façam essas ações que eu estou dizendo, eu só quero que vocês pensem, só quero essa reflexão. Porque às vezes a gente diz, eu não posso fazer por culpa disso, daquilo, daquele outro, me limito por culpa disso, daquilo, daquele outro. E na verdade, se der um pouquinho, dá para fazer. A gente pode olhar de outra forma. Eu acho que a gente pode construir a diferença. Limites. Profissionais envolvidos com o PSE no CS e com o PNAE na escola muitas vezes não se conhecem, impossibilitando construções de uma proposta de ações integradas. Por que eles não se conhecem? Primeiro, quando se conhece, ocorre uma rotatividade. Na escola tem muito isso. Principalmente nos espaços onde acontece a terceirização da mão de obra, nutricionista no PNAE. Esse nutricionista vai ficar enquanto ali é a proposta de emprego para ele. Num determinado momento ele faz um concurso público, ele faz um concurso para saúde ou para outro canto e ele vai embora. E aí entra um outro nutricionista e começa tudo de novo. Ou um profissional que está dentro da rede, que aí sai, pede transferência, vai para outro canto e que construiu e não está. A carga de trabalho é extenuante, eu sei. É extenuante, quanto menos profissionais eu tenho, mais aumenta a minha carga de trabalho e mais aumenta a cobrança do Estado e do município sobre a questão da nossa produtividade. E isso é muito complicado, porque a produtividade é a primeira inimiga da qualidade. E poucos profissionais atuando, né? Por exemplo, no NEI, no CS Armação, o que tem acontecido? O que acontece? Nós só temos um odontólogo atendendo nas equipes, né? Então fica difícil esse odontólogo fazer trabalho. O que tem acontecido? Estudantes da odontologia, que são estagiários dentro do NEI Armação, trabalhando também com esse dentista, têm feito alguns trabalhos dentro da unidade educacional. Oportunidade. Projetar as reuniões conjuntas entre a escola e CS ou espaços de reuniões pedagógicas para realizar esses momentos de conhecimento e interação de propostas. Tem uma coisa que me deixa muito invocadinha, assim, que é assim, o PSE tem um momento onde se reúnem todos os articuladores, escola e saúde. Eles se reúnem num momento geral com uma coordenação que é municipal ou que é estadual. Aqui acontece uma vez por mês. E é muito interessante, porque em nenhum momento as pessoas, os profissionais que lá participam, pensam em estar levando mais gente ou estar levando essa discussão. Né? E é importante que a gente discuta que essas reuniões que o PSE faz fora do espaço de atuação devam ser feitas dentro do espaço de atuação, devam ser feitas envolvendo essas pessoas ou pensando nessas estruturas para construir diferente. O PNAE, então, nem se fala, o PNAE não tem reunião.
que reúne o PNAE? O PNAE reúne o nutricionista para discutir se ele está fazendo certo a compra do alimento, armazenando o alimento, sendo higiênico na produção do alimento e produzindo o cardápio todo dia. E ai daquele nutricionista que num determinado momento a Secretaria de Educação recebeu o telefonema da escola dizendo faltou tal alimento. Coitado, o nutricionista morreu. A possibilidade, todos os profissionais, tanto da educação quanto das... Eles não matam, viu? Da saúde, envolvidos com as ações construídas. É só uma loucura minha. Fortaleza. Qualificar estes espaços tanto junto às secretarias de educação, projeto PSE e Secretaria de Saúde. Ou seja, é isso que eu falo, essas reuniões que acontecem com a coordenação do PSE, quando é liberado isso, olha, falta possibilidade, a gente não tem espaço para reunir com os profissionais. Quando é liberado isso nessas reuniões, o próprio PSE tem que estar levando para esses espaços da Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde para que isso se torne uma constante, para que isso se efetive. Esses espaços sejam efetivados realmente. Porque senão criam-se propostas brilhantes, mas elas não conseguem ser implementadas na forma que elas têm, porque quando chegam nas nossas mãos, a gente tem que correr que nem bolacha em boca de velho. Bom, desculpa, eu gosto muito disso. Bom, limites, concepções orientadoras da atenção em saúde. A nossa atenção em saúde ainda, por mais avanços que o SUS fez, por mais que a gente tenha um conceito ampliado de saúde, por mais que a gente trabalhe na perspectiva da determinação do processo social da saúde e doença, a nossa ação de saúde é médico-centrada. E quando eu falo médico-centrada, gente, eu não estou culpando o médico. É que o médico é o primeiro profissional da saúde, então ele leva toda a culpa. Mas não é ele o culpado. Somos nós. É a academia que não consegue superar essa visão. É a estruturação do sistema que não consegue superar essa visão. E não é o médico que faz isso. É o nutricionista, é o enfermeiro, é o médico, é o farmacêutico que não conseguem constituir outra forma de atenção. E inclusive por quê? Porque é aquilo que eu falei, a carga horária de trabalho, a questão da produtividade e outros tantos elementos que aparecem dentro da saúde inviabilizam meus sonhos, inviabilizam mil construções. O profissional de saúde chega cheio de sonho para fazer a diferença com a população e dali 2, 3 anos está virado num profissional médico centrado, fazendo mesmismo e etc. Porque é muita carga. Isso também acontece na educação. A prática educativa desenvolvida nas escolas são respeitando atividades disciplinares dos currículos. E isso é ruim. Mas isso é a estrutura de educação que nós, dentro da academia, fazemos. Vamos lá, gente. Vamos pensar qual de vocês aí que está me olhando agora e que está falando comigo e me escutando foi formado por uma prática que não fosse disciplinar. Aquelas disciplinas apareciam nas suas casinhas e vocês eram responsáveis por conseguir juntar tudo aquilo. É muito ruim essa prática. Essa prática tem que mudar, mas é ela que está na educação. Disciplinar. Agora mesmo, antes de estar aqui, eu estava assistindo a passagem, o final dos estágios da nutrição e um grupo, o que apresentou? Que teve um problema dentro de uma escola, por conta das chuvas, por conta de uma dedetização, e elas não conseguiram fazer nada das atividades que tinham programado e planejado na parada pedagógica com professores e direção, porque aí para cumprir as cargas das disciplinas, elas aboliram todas as atividades, porque tinham que completar matemática, ciência, português, etc. Biologia, era isso. Tinha que completar, porque senão não podia fechar o ano. Ou seja, a gente acredita ainda que esse conhecimento disciplinar é o conhecimento que vai fazer a diferença. E o trabalho do nutricionista do PNAE também, né? Que é um limite que o nutricionista do PNAE só cuida da produção de refeições. Ele é tanto isso que ele chega na unidade escolar, bota o jaleco, bota a touquinha e vai para a cozinha. Quando tu quer falar com ele, tu tem que chamar ele na cozinha, tira ele um pouquinho e dizer, eu tenho que correr lá porque agora é produção disso. A oportunidade. Efetivar a educação permanente desses profissionais, tanto da saúde quanto da educação. E quando eu falo isso, eu estou envolvendo nutricionistas
tanto na saúde quanto na educação, em direção a construções de abordagem integradas, envolvendo o tema saúde, educação e alimentação. Possibilidades, ações de educação permanente projetada em conjunto com gestores, PSE, PNAE, Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação. Fortaleza, possibilitar o pensar de outro modelo de ações integradas envolvendo atenção em saúde, educação e alimentação. E por fim, falando de novo no que me orienta, as coisas que me orientam, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter muito claro, que é muito importante, é essa coisa da polifonia. A polifonia são as diferentes vozes que compõem hoje a questão da saúde, da educação e da alimentação. Permitir a fala dos diferentes sujeitos é importante. E não permitir a fala dos diferentes sujeitos para negá-la ou com ela compor uma outra fala, mas deixar que essa polifonia aconteça. Deixar que as diferentes vozes falem e liberem os seus pensamentos sobre esses três direitos. E deixar que isso aconteça dessa forma, porque é essa polifonia que vai nos permitir construir essa possibilidade de integração dentro desses dois programas, do SUS, do CISAM e da nossa prática diária na saúde. E, por último, o meu famoso PES, Planejamento Estratégico Situacional, né? Onde as dificuldades, quando identificadas, não se qualificam enquanto entraves, mas se apresentam enquanto espaços de reflexão em busca de projetar novos caminhos conjuntos de superação. Eu queria agradecer muito para vocês a atenção. Gostei muito de estar com vocês todos e todas hoje e espero que vocês tenham um grande Natal e um belíssimo Ano Novo e que o ano que vem a saúde, a educação e a alimentação se construam melhor do que esse ano e no futuro ainda seja mais brilhante. Obrigada. Vamos lá. Dona Camboriú diz assim: olá, gostaríamos de exemplo de ações, por exemplo, nos fizesse deve ser aperfeiçoar os dados, né? Antropométrica de todos os alunos da nossa escola. Identificamos inúmeros sobrepesos e obesos nas diversas turmas. O que pensamos em fazer agora é organizar grupos chamados essas crianças conforme as turmas e posteriormente os pais. Então vamos lá. Alguma sugestão específica para essas ações que eles fizeram? Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que assim, a obesidade ela é determinada multifatorialmente. Isso vocês obviamente já têm essa conotação. Eu faria vocês pensaram em grupo, e aí eu vou trabalhar em cima do que vocês estão pensando. Como vocês pensaram em grupo, eu acho que é importante, neste trabalho de grupo com a criança, favorecer não só a questão da discussão sobre a obesidade, do pensar o corpo, do olhar o corpo, mas principalmente no sentido de trabalhar com o educador para que ele comece a promover atividades que possam levar a criança a atividades físicas. Porque muitas vezes a gente faz o grupo e discute com a criança a obesidade e pode criar nela a relação, a ideia de que a obesidade é culpa dela. Ou que ela, parando de comer ou comendo menos, ela vai resolver a obesidade. E às vezes não é. Porque tem questões familiares, tem questões psicológicas envolvidas, depende da idade dessa criança, depende de vários elementos, né? E aí, para isso, eu acho que seria importante que a gente pensasse não só em vocês trabalhando com isso, com essas crianças, mas levar a escola a incluir no seu programa pedagógico atividades que levem a criança a se movimentar mais. Porque, dependendo da escola, eu não sei se a educação é infantil, a criança tem espaços de hora de atividade no parque, e aí é legal ter lá dentro uma série de componentes que vocês podem pensar, essas pneus velhos para as crianças fazerem atividade de pular ali dentro, né? Cordas para elas correr, pularem, ou para brincarem, subirem, descerem, etc. Mas se a escola
a básica, né, já está no ensino básico ou fundamental, pode se transformar o professor de português e biologia no sentido de construir dinâmicas que tenham como foco a questão da qualidade de vida dessas crianças para o trabalho com obesidade. Por exemplo, professor de educação física desenvolvendo atividades com a criança para que ela goste da atividade física. Não essa atividade, vamos fazer jogo, e quem gosta de jogar, joga, quem não gosta não. Mas outras atividades, darem ideia para eles, o pular corda, o brincar de pegar, essas atividades que são importantes que a criança pode fazer, sem se afastar da atividade física. Ao mesmo tempo, a partir disso, falar com o professor, por exemplo, para que composições, o letramento seja feito a partir da discussão dos alimentos, da alimentação e do cardápio e das fontes alimentares. Por exemplo, o que são carboidratos, o que eles vão fazer com o meu organismo, o que são as proteínas. Se eu comer, por exemplo, demais proteína, eu vou ter obesidade igual. Não adianta eu querer fazer só comida de proteína e verdura, porque a proteína vai ser queimada como caloria e vai ser armazenada como isso, a gente sabe disso. Então esses cuidados a gente tem que ter com a criança, e eu acho que a atividade que vocês poderiam fazer poderia envolver tudo isso, sentarem todos os profissionais. Eu sou meio doidinha, tá? Mas assim, como é que eu organizaria? Sentem todos os profissionais, discutam sobre a atividade de multiprofissionais. Diferentes profissionais sentem, cada um pensando isso, para poder trabalhar com essa relação de obesidade na escola, obesidade, sobrepeso, avaliação nutricional da criança na escola, na perspectiva de construir o saudável e não de construir a culpabilidade. Por outra conta, é importantíssimo que vocês olhem todo o gráfico da avaliação. Porque às vezes numa escola eu concentro no sobrepeso e obesidade, mas aquelas crianças que estão na eutrofia, elas já estão se aproximando desse patamar. Então pode ter ali na escola, pode ter naquela comunidade a presença de alguma cultura alimentar que leve a isso. E aí chegam as famílias. Resgatar a cultura alimentar daquela comunidade, resgatar a cultura alimentar das famílias é importante. E a escola pode fazer isso, como trabalhos, por exemplo, a biologia, fazer um trabalho com as crianças nesse resgate do alimento. Depois eu vou pedir para a Bárbara colocar para vocês o meu e-mail, disponibilizar, para que vocês, se quiserem ficar conversando comigo nessa possibilidade, eu posso estar pensando com vocês essas coisas. Mas eu não quero falar muito, porque eu não sei se tem mais gente. Não, eles só completaram ali, dizendo que a turma no colégio é até o 9º ano e o recreio é separado para as crianças menores e maiores. Isso, então vocês podem trabalhar com essas duas perspectivas. Mas também vocês podem trabalhar na perspectiva de unir as crianças num determinado momento. A escola tem muito medo disso, mas eu acho que a gente não tem que ter medo. Por que a gente não tem que ter medo? Porque é importante o mais velho criar a responsabilidade em relação ao mais moço. E o mais moço assumir que ele também é responsável por estar presente nesse processo. Isso também cria, essa responsabilização também pode criar na criança essa possibilidade. E tem mais uma coisinha que eu vou dizer para vocês, que eu não sei como é que tá isso com vocês, mas assim, quando eu era professora aqui da residência multiprofissional em saúde da família, lá no Monte Cristo, uma das unidades onde a gente atuou, nós fizemos um estudo para adaptar dois materiais que são um da psicologia e um do serviço social, um ecomapa e o genograma. O ecomapa nós fizemos adaptação para trabalhar com a nutrição, porque nós queríamos descobrir como chegavam os hábitos alimentares dessas famílias que tinham crianças obesas. Então, quem sabe pensar nisso também, unindo o trabalho da atenção básica com a escola, seja importante para vocês. Pensem nisso. Mas eu acho que é esse o caminho, gente. É essa atividade que vocês estão propondo fazer que a gente tem que fazer e centrar. E não parem se o resultado não deu, porque ele é difícil mesmo. Porque nós estamos lidando com seres humanos.